Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, estar alinhados com a vontade de Deus, estarmos com os nossos ponteiros, nosso coração, nossa alma, nosso espírito e até mesmo o nosso corpo voltados para Deus, para a sua vontade, para os céus, para a vida espiritual, para a vida com Deus. E a palavra de Deus nos traz várias bem-aventuranças, ou seja, o Senhor nos fala dicas de felicidade aqui nesta vida. O Senhor nos traz conceitos tão preciosos que, se nós olharmos para eles, se nós seguirmos, seremos plenamente felizes. Vamos ver? O que a palavra de Deus nos diz sobre felizes aqueles que têm um coração generoso? Generosidade é um dom? Sim, generosidade é um atributo, é uma faceta do caráter cristão. Deus quer que eu e você sejamos generosos, um coração pronto a dar, a repartir, a enxergar o outro, principalmente o pobre. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, é isso aí. O Senhor nos fala sobre um coração generoso. O nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus generoso, é um Deus que dá. Deus, Ele não reservou nada para si, dizendo, olha, isso tudo aqui é meu e vocês se satisfaçam com a sua vida. Só de ter a sua vida está bom demais. Não. Deus nos fez em Cristo co-herdeiros com Ele. Co-herdeiros de todas as coisas. Vamos herdar com Cristo o que Ele herdou do Pai pela sua obediência. E pela nossa obediência, nós herdaremos com Cristo tantas coisas tão lindas que a palavra de Deus nos diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que coisa linda! Vamos ver então o que significa ter um coração generoso. Aquele que acode o pobre. Olha o que está escrito no Salmo 41, de 1 a 3. Está escrito assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Que texto maravilhoso. Uma grande promessa de Deus aqui no Salmo 41. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Uma bem-aventurança, uma dica de felicidade. Atender o pobre na sua necessidade. Nós sabemos que os pobres sempre estarão aí. Há quem pense, nós vamos ter o comunismo, nós vamos ter igualdade social. Não. Nos países comunistas, eles têm duas classes. A classe dos opressores e a classe dos oprimidos. A classe de quem manda, de quem governa, é só ir lá em Cuba, em Venezuela, Coreia do Norte, na China, na própria Rússia, e você vai ver o povo todo oprimido na pobreza, o povo todo sem direitos de subir na vida, e aquela classe dominante. Bem-aventurado que acode o pobre. Os pobres sempre estarão aí, sempre. E eu e você temos a oportunidade, temos o privilégio de acudir o pobre, de ajudá-lo na sua necessidade. Há momentos em que as pessoas passam por lutas, por necessidades, quando há recessão, quando há dificuldade financeira no país,
nós vemos que muitas pessoas que estavam num padrão de vida caem daquele padrão. Elas não vão ter coragem de pedir, de esmolar, de mendigar, mas vão ter a oportunidade de serem abençoadas. Ai, como é gostoso quando Deus usa a gente, Deus usa você para levar uma cesta básica, para levar um alimento, para levar uma roupa, para levar algo para ajudar alguém. Como é tão bom, como o nosso coração se alegra, como é maravilhoso fazer isso. Sentir-se participante do amor de Deus para abençoar o que está em dificuldade. Aquele que acode o pobre, o Senhor o livra. Há um provérbio popular que diz: quem dá ao pobre empresta a Deus. É verdade. Não há palavra mais linda do que essa, quando você ajuda alguém e ele dizer: Deus lhe pague. Deus lhe pague. É isso mesmo, é Deus quem vai pagar. É Deus quem vai retribuir. E Ele retribui com saúde, com alegria, com paz, com prosperidade. Ele retribui com salvação, com todas as suas bênçãos tão especiais e maravilhosas. Ele preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Você quer ser feliz? Você quer ter a sua vida preservada, guardada, protegida? Ajude o necessitado. Estenda a sua mão. Muitos crentes acham que boas obras é só para os espíritas. Não. Os espíritas estão fazendo boas obras para serem salvos. Mas o cristão faz boas obras porque ele foi salvo, porque ele foi remido, porque ele tem o amor de Deus. O Senhor o faz feliz na terra e o guarda em todo o tempo. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra que sempre vamos ter esta oportunidade de ajudar, de dividir, de repartir. Não há ninguém que diga: ah, eu tenho tão pouco, eu não tenho nada, Não, todos nós temos um sorriso, um aperto de mão, uma oração, dividir o nosso pão, a nossa água. Nós podemos. Ali, quando João Batista estava preparando o caminho de Jesus, João Batista disse: olha, aquele que tem 2 túnicas, só 2. Ele não disse aquele que tem 10 ou 20. Ele diz: aquele que tem 2, dá uma para quem não tem. Se você tem o pão, tem um prato de comida, divide com quem não tem. Nós sabemos que houve um tempo em que as pessoas estavam olhando ali, fazendo experimentos, né? Dentro da área da psicologia, do estudo do ser humano. Então, fazendo experimentos com animais, com ratos, com animais, e viam que na dificuldade eles iam ficando cada vez mais grosseiros, sem respeitar o outro, e chegavam ao canibalismo. E acharam que com o ser humano seria da mesma forma. Quanto mais apertado estivesse o homem, mais coisas terríveis ele faria com o seu próximo. Mas não foi assim nos campos de concentração de Hitler, Auschwitz. Não foi assim em Treblinka, entre os judeus, entre os cristãos, entre os que estavam ali prisioneiros políticos. Havia um amor, havia um dividir, havia um repartir, havia solidariedade. Não, o ser humano não é como os animais, não é. O inimigo quer transformar as pessoas como animais, mas fomos feitos à imagem de Deus. E Deus é bom, e Deus ama, e Deus é solidário. Nós vamos ver que Deus cuida dos pobres. Olha a lei que o Senhor deu em Levítico 19, verso 10. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus estabeleceu uma lei que o fazendeiro, quando fizesse a colheita, não iria colher tudo, como se faz aqui no Brasil. Lá em Israel, deveria ser: você vai colher e o que ficar. Você não volte para pegar mais um pouquinho, para aquele restinho vai ficar para o pobre e para o refugiado.
o estrangeiro. Deus se preocupava com os pobres. Vemos leis a favor dos pobres em Deuteronômio, capítulo 15, de 7 a 11. O Senhor diz: quando entre ti houver algum pobre entre os teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão ao irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Prestou atenção? Deus disse: você não vai fechar a mão para o pobre. Quem mais ajuda o pobre é outro pobre. A gente vê que quantos ricos têm tanto, poderiam saciar a tantas pessoas, mas não abrem a mão. Eles pensam que o dinheiro é deles. Coitados, vão chegar diante de Deus e Deus vai dizer: o que você fez com o meu dinheiro, com os meus bens? O Senhor diz: abrirás a mão. Isso aqui é lei, isso é lei de Deus. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Deus está falando: cuidado, o pobre pode clamar a justiça de Deus. Mas o Senhor diz, como lei, livremente lhe darás. E não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres sobre a terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. A orientação de Deus é uma lei. O Senhor diz: cuide do pobre. O Senhor diz: eu vou te pagar. O Senhor diz: abra a mão. O Senhor diz: se você fizer isso, você será feliz na terra. Você será bem-aventurado e você estará trabalhando junto comigo, cooperando junto comigo. Que coisa tão linda! O Senhor diz em Deuteronômio 24, 14 e 15, como lei, não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Que é o jornaleiro? Aquele que trabalha diário, diarista, é o pedreiro, o servente de pedreiro, o peão de fazenda, a faxina. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra ou na tua cidade. A gente sabe que nas nações os refugiados não podem ganhar um salário igual ao povo da terra. É sempre menos. Está errado. O Senhor diz: não oprimirás o estrangeiro nem o pobre. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre. E disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Isso era lei para a nação de Israel. Deus está dizendo: o diarista, aquele que precisa comer o que ele trabalhou durante o dia, comer no dia seguinte, pague o seu salário, não segure o seu salário, cuide do pobre, cuide. E nós sabemos, a palavra diz sobre quem oprime o pobre, o que vai lhe acontecer. Olha o que diz Provérbios 22, 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. O que oprime o pobre. E quantas leis nós vemos aí, pessoas que estão fazendo leis em benefício próprio, oprimindo o pobre, tirando daqueles que estão trabalhando com tanta luta, com tanta dificuldade. O Senhor diz: aquele que oprime o pobre, aquele que vai dar para o rico, ele empobrecerá. Talvez você diga: não, isso não é verdade, não. Não, tem tanta gente aí opressora que faz leis opressoras.
seriam eles ricos. O próprio Senhor nos diz no livro de Provérbios, há ricos que são pobres e há pobres que são ricos. Riqueza para Deus e riqueza realmente não é simplesmente uma casa atapetada e cheia de bens. Riqueza está ligada à paz, à comunhão com Deus, ao amor, à verdadeira felicidade. Provérbios 14, 31 diz, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Quando você olha para aquela pessoa ali na rua, aquela pessoa que está desfigurada, está ali jogada, está ali maltratada pelo próprio inimigo que cerca e destrói a sua vida, mas você ama e você busca fazer o bem e você busca resgatar. É claro que tem o livre-arbítrio, a pessoa vai escolher ou não sair daquela situação, mas quando você ama, você honra Deus. Quando você não reconhece isso, a humanidade numa pessoa, você está desonrando o Senhor. Nós vamos ver a palavra nos dizer sobre o juízo que vem pela falta de amor aos pobres. Olha o que diz Zacarias, capítulo 7, de 8 a 13. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender. E rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, através do seu profeta Zacarias, Deus está dizendo, olha, eu falei para vocês mostrarem bondade, eu falei para vocês mostrarem misericórdia, eu falei para vocês executarem o juízo verdadeiro, serem justos. Eu falei como vocês deveriam tratar os pobres, tratar os necessitados. Eu falei como vocês deviam viver. Não oprimam a viúva, não oprimam o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Não intente o mal contra o seu irmão. Mas vocês não quiseram ouvir. Vocês não me obedeceram. Vocês não seguiram a minha lei. Então veio a ira do Senhor, a grande ira do Senhor. Aí vocês vão clamar, quando estiverem no cativeiro, eu não vou ouvir. Por quê? Porque eu falei e vocês não me ouviram. Como é importante nós estarmos alinhados com a vontade de Deus. A gente ouvir e obedecer. Quem sabe você vai assistir a este programa, a este vídeo, mas vai esquecer assim que terminar. Não é assim. É ouvir e pôr em prática. Ouvir e abençoar os necessitados. Infelizmente, na igreja pode acontecer a acepção dos pobres. Tiago, irmão de Jesus, como Jesus estava ali numa família pobre, a família de Jesus, a família de José, Maria, Jesus e seus irmãos, era uma família pobre, uma família lutadora. Com a opressão do Império Romano, os judeus pagavam cerca de 70% de impostos. Impostos a Roma, impostos ao templo, impostos.
70% do que eles faziam era muito dinheiro. Isso empobrecia o povo. E muitos clamavam e queriam se libertar do Império Romano e achavam que o Messias ia fazer isso. Mas Tiago, irmão de Jesus, quando ele se converte ao Senhor, quando ele se torna um líder da igreja, ele escreve a carta que está aqui no Novo Testamento, a carta de Tiago. E ele fala sobre um problema que estava acontecendo na igreja naquela época. Tiago 2, de 1 a 6 e de 8 a 9. Ele escreve assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, pois, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, nem não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes os pobres. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Tiago está dizendo, olha, na igreja não pode tratar as pessoas com diferença porque são ricos ou pobres. Dizer ao rico, assenta aqui, tem um lugar de honra para você, porque ele está com anel de ouro nos dedos, porque ele está com trajes de luxo, e entrar um pobre, andrajoso, pobre. Ah, você fica em pé aí, não, senta aí no chão, qualquer lugarzinho para você está bom. Não houve acepção de pessoas? Temos de pensar sobre isso. A igreja precisa pensar sobre isso. Eu e você precisamos pensar sobre isso. Deus ama os pobres. E olha como que o coração é mudado no encontro com Jesus. Vamos ver o exemplo de Zaqueu. Zaqueu e os pobres. Lucas 19, de 1 a 9, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Que história tremenda! Zaqueu, um cobrador de impostos, tem um encontro com Jesus. Ele busca Jesus, ele vê Jesus e Jesus o vê. Jesus o viu ali na árvore e disse: desce, Zaqueu, hoje eu vou pousar em sua casa. Eu vou me hospedar com você. Eu vou com os meus discípulos para a sua casa. Vou jantar com você.
Zaqueu desce naquela alegria, prepara aquele jantar e todos dizem: o quê? Esse cara não sabe nada de Deus, esse Zaqueu é um pecador. Mas Zaqueu diz: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E naquilo que eu roubei de alguém, eu pago com juros e correção monetária 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação. A salvação, ou seja, a confirmação de que estamos salvos, é uma mudança de coração. Coração duro para um coração generoso. Um coração mesquinho e avarento para uma mão aberta, pronta a abençoar os outros. Você nunca vai dar mais do que o que você tem recebido. E Deus não vai te ficar devendo nada. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível se ajoelhe e vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me sondas, me conheces. Tu sabes como eu preciso ser melhor, como eu preciso amar mais, principalmente o pobre. Ajuda-me a ter um coração generoso. Ajuda-me a servir ao Senhor, ao Teu reino, em missões, no trabalho social. Ajuda-me a ser bênção para aquele que é pobre ou aquele que está passando necessidade. Ajuda-me, dirija-me, eu me entrego a Ti. Usa-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você seja melhor, que você seja generoso, seja bondoso para com o pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão, o necessitado. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.